E aí galera, beleza? Professor Tiago Augusto aqui, Colégio Metropolitano Goiânia e Goiás. Estamos de volta com o nosso Metrocast, o podcast do Colégio Metropolitano. E a fala de hoje vai ser mais do que especial. Nós vamos apresentar a nova turma, que vai fazer parte desse ano de 2025. E o novato da turma é o Regis. Regis, se apresente. Oi, gente, eu sou o Regis, do primeiro ano. Vamos aí, né, agora, esse novo ano, vai dar certo. E eu costumo falar com o pessoal de casa que a gente se apresenta melhor do que qualquer outra pessoa, né? Então, Sheila, muito bem-vindo. Obrigada. Então, meu nome é Sheila Cláudia Ribeiro. Eu sou servidora pública, né? Trabalho no estado e trabalho num lugar muito especial que é a Biblioteca Braille. Ela é especializada em atender pessoas com deficiência visual no estado de Goiás. Nós temos outras bibliotecas, uma em Anápolis também, mas ela não é tão completa quanto a daqui de Goiânia, porque ela é maior, né? Ela tem a parte toda digitalizada também, então vai ser um prazer estar aqui respondendo todas as dúvidas de vocês, falando um pouco sobre o nosso trabalho e também sobre a pessoa com deficiência visual. Muito obrigado. Carol? Oi, gente, meu nome é Ana Carolina, sou aluna do segundo ano e ela é minha mãe. Para quem não está entendendo o que está acontecendo aqui hoje, nós vamos falar sobre educação, vamos falar sobre acessibilidade, constituição familiar, né? Quais são as dificuldades, se há alguma facilidade também em relação à deficiência visual. Vamos falar sobre alguns termos também. E eu espero que vocês fiquem até o final, porque realmente a conversa de hoje vale muito a pena. Se você quiser começar... À vontade. Eu? Então vamos lá. Por que eu falei, né? Antes de começarmos, eu tava falando assim que tinha tempo que eu não ficava nervoso. E eu falei que eu fiquei um pouco nervoso, né? Sobre essa conversa, porque eu não sabia como me comportar diante de uma pessoa cega, né? A resposta, obviamente, estava pensando assim, se comporte de forma normal, né? Mas há algumas limitações, alguma coisa. Eu gostaria de começar pelo termo. Cego, deficiente visual, como que a gente se refere? Então, eu estava até falando sobre isso, né? Quando você estava tocando no assunto, eu falei, isso é uma coisa muito normal, porque as pessoas têm mesmo essa dúvida, né? Nossa, como é que eu vou falar? Vou chegar nela e vou conversar com ela? Como vai ser o meu comportamento? O que eu tenho que dizer? Então, assim, o básico disso tudo é normal. Chega, conversa normal, fala, oi, tudo bem? A primeira vez a pessoa não vai saber quem você é, então você vai chegar, olha, oi, eu sou o Thiago, né? Tudo bem e tal. E daí então, a pessoa com deficiência visual, ela vai começando a ouvir a sua voz e ela vai já saber que é você ali, algumas vezes que vocês forem conversando e tal. Então, daqui a pouco ela escuta a sua voz lá longe, ela vai saber, nossa, o Thiago tá ali, né? Vou me retirar. Sim. E sobre o termo, a pessoa com deficiência visual, ela é assim, tem a baixa visão, né? Que são as pessoas que enxergam um pouco, não enxergam 100%, mas também não é cega, né? Ela tem uma baixa visão. Essa pessoa é considerada uma pessoa deficiente visual. No meu caso, eu não enxergo nada, então eu sou cega mesmo, e não precisa se preocupar com isso. Nossa, ela vai se ofender. Não, eu sou cega mesmo. Não vou me ofender, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm essa dúvida, mas é uma dúvida normal, porque, igual você já é professora há quanto tempo? E nunca tinha passado pela sua sala de aula uma pessoa com deficiência visual. Às vezes as pessoas têm num núcleo familiar, né? Ou conhece, ou já teve algum contato, e outras pessoas não. Então é muito normal essa dúvida, né? É o que eu sempre falo, ninguém nasceu pronto para nada. A gente vai adquirindo conhecimento, aprendendo. Ninguém nasceu pronto para... A única coisa que a gente nasceu fazendo é chorando, né? Aí o resto, as coisas vão acontecendo. Aí o tempo é que vai mostrando tudo aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo,
com outras pessoas, e isso é a mesma coisa da cultura. Cada lugar que você vai é diferente um do outro, né? Sim. Então a gente vai aprendendo a conviver com as pessoas conforme elas vão passando pela nossa vida. E é normal, essa dúvida é normal, né? Então, quem tiver essa dúvida não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo, né? É só chegar e perguntar e tirar qualquer tipo de dúvida, porque as pessoas com deficiência, elas também precisam ser acessíveis, né? Sim. Às outras. Então, mas o básico é esse. A pessoa é cega, quando ela é cega né, que não enxerga nada, e a pessoa com deficiência visual é aquela que tem baixa visão, que enxerga um pouco, às vezes usa um auxílio de uma lupa, aumenta a fonte no computador, aumenta a fonte da letra, que é a fonte ampliada, né, para ficar mais fácil para ler, para estudar. Acessível, Isso, né? isso. E eu pergunto também, em nome de um monte de gente, né, que vai assistir, Sim. Porque dentro de sala de aula, embora não tenha, né, convivido com nenhuma pessoa que seja cega de fato, Uhum. muita gente trabalha com o termo cego de forma pejorativa, Sim. né? Então, de forma ofensiva. Sim. Então, talvez, se eu falar assim, você é cega, talvez aí, o meu medo, o receio de alguém seja assim, é ofensivo ou não é ofensivo? Então, esse é o termo correto, Isso. a gente Então, pode manter. Sim. O que a gente tem que corrigir é deixar de usar esse termo de maneira ofensiva com outras pessoas. Exatamente isso. Às vezes a pessoa que não é cega, aí ela se sente ofendida, né? Porque aí você vai fazer uma crítica, porque ela usa um óculos mais, vamos dizer assim, mais grosso, né? Tem uma lente mais grossa e tudo, aí ela se sente ofendida porque ela não é de fato, e você está usando um termo que está ofendendo ela nesse caso. Mas no caso da pessoa cega, não tem por que se ofender, porque ela é mesmo, né? Então... Não, beleza. Então a gente já começa aí, eu acho que é uma primeira dúvida que eu tinha. E eu queria saber se você nasceu cega, que agora a gente já pode falar. Praticamente. Assim, o meu problema chama retinoblastoma. E eu adquiri ele na barriga, né? Então, assim, eu nasci praticamente cega, porque foi com 3 meses de idade eu perdi de um olho, e com 9 meses eu perdi o outro olho. Fiz todos os tratamentos que foram possíveis ser feitos naquela época, mas infelizmente não foi possível, né, recuperar a visão. Então, eu não tenho memória visual. Se você falar para mim assim, você tem noção de cores? Hoje eu tenho noção de cores, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto muito, né, de saber das coisas, eu sou vaidosa e tudo, então eu tenho noção das cores porque eu procuro saber, eu estudo sobre isso, né, eu estudo sobre aquilo que me interessa, então eu tenho noção por conta disso, mas não porque um dia eu enxerguei e me lembro de como são as cores. Então, assim, eu praticamente nasci cega, porque eu perdi com 3 meses de um olho, com 9 meses do outro, então não lembro de nada, né? Então, eu não tenho essa memória visual. Tudo que eu sei hoje, tudo que eu sou hoje em relação a coisas visuais, é porque eu corro atrás, eu pesquiso, eu pergunto, né? Então, é através disso. Mas não através da minha memória visual e do que eu já enxerguei. Beleza. Antes de você, na família, existia alguém Não. com alguma deficiência visual, algum Não. cego? Não. Então você foi o premiada. Eu ia falar o desafio para a família, né? Também. Sim, os meus pais eram muito novos, né, na época, e não tinha tido outra pessoa. Aqui em Goiânia não se tinha muito recurso sobre isso, eu tive que ir para São Paulo para que eles fizessem uma avaliação melhor, né, do que eu tive aqui, apesar de que o meu primeiro diagnóstico foi aqui em Goiânia mesmo. Mas o médico que me atendeu falou que se a minha família conseguisse ir para São Paulo, em Ribeirão Preto, talvez lá a gente tivesse uma melhor forma de se tratar isso, né? E aí eu fui para São Paulo, os meus pais me levaram para São Paulo, fez todos os exames lá, constatou que era isso mesmo, né? E aí o médico disse que aqui eu seria bem atendida, porque era o mesmo recurso que tinha lá, tinha aqui. Então a gente voltou para cá e eu fiz tudo que precisava fazer, mas não deu certo. Mas foi sim um desafio muito grande, porque
os meus pais eram muito novos, não tinha experiência nenhuma, eu fui a primeira filha, né? Então foi mesmo um desafio para a família e eu fui a premiada, né? Ganhei esse prêmio. Quais eram as maiores dificuldades que os seus pais tinham na época, assim, de lazer, de educação, de mobilidade? Olha, eu não posso dizer que todas as pessoas que são deficientes visuais ou cegas passaram pela mesma coisa que eu, porque cada família age de um jeito, cada família tem uma estrutura, né? Mas hoje, olhando para mim, né, como vocês estão aqui, eu sou o que eu sou hoje graças à minha família, porque eles correram atrás de todas as coisas possíveis para que eu fizesse. Então, assim, a hora que eles se viram diante de um desafio, o meu pai falou: eu vou fazer de tudo que eu puder para que você tenha uma vida normal. E aí ele foi procurar uma escola, descobriu uma escola que existia aqui em Goiânia, que hoje ela já é fechada, mas tem outra que substitui, né? Mas na época era o Instituto Artesanal dos Cegos. E aí ele descobriu que eu poderia ir para lá para aprender o braille. E eles me colocaram nessa escola, eu aprendi o braille, eu aprendi. Lá tinha até a quarta série, na época, né? Tinha até a quarta série. Eu fui para lá, fiz até a quarta série. Depois eu fui para uma escola normal, que se chama José Honorato. Eu estudei lá até a oitava série, que na época não tinha nono ano ainda, né? Uhum. Aí eu estudei lá até a oitava série. De lá eu fui para o IEG, fiz magistério, fiz 4 anos de magistério. Saí do magistério, fiz psicologia na PUC, depois eu passei para a Unip. Depois prestei um concurso estadual e estou trabalhando no estado até hoje. Mas porque a minha família se viu diante de um desafio, mas acreditou que eu sou capaz, apesar de não enxergar, eu sou capaz de fazer praticamente todas as coisas. E tudo que eu podia fazer, eles lutaram, me colocaram para fazer. Me colocaram na escola, me colocaram, se eu queria fazer algum curso, alguma coisa, eles se desdobravam e me ofereciam essa oportunidade de fazer os cursos que eu queria. Então, assim, eles não passaram a mão na minha cabeça. Nossa, é cega, não vai poder fazer nada, vai ter que ficar Vou aqui deixar em casa, trancado. trancada, vai ganhar um benefício do governo. Não. É cega, mas tem capacidade de fazer as coisas, então vamos fazer. Mas também nunca foi daquelas pessoas de falar assim: nossa, um dia você vai enxergar, um dia vai acontecer alguma coisa e você vai enxergar e você vai parar de lembrar, ele nada disso. Meu pai sempre falou: olha, seu problema é um problema muito complicado, não tem como ser reversível, até agora a medicina não encontrou uma solução, então você vai lutar com aquilo que você tem. Você é cega e vai lutar por aquilo que você quer, mas sabendo dessa limitação. Então, assim, eu não vou pegar um carro e querer sair dirigindo, né? A não ser que aconteça aí esses carros automáticos que estão acontecendo, quem sabe um dia, né? Sim. Mas, assim, eles, em relação ao lazer, que você perguntou, eles sempre me colocaram sempre no meio de todo mundo, nunca deixou que ninguém fizesse nenhum tipo de exclusão. Nossa, é cega, não pode brincar. Nossa, é cega, vamos tomar cuidado com ela. Não. Só coisas assim que era às vezes complicada, tipo alguma coisa para machucar e tal. Aí ele, Sheila, anda mais devagar, que você pode, não corre tanto, né? Que você pode cair, pode machucar, pode ter alguma coisa na sua frente, você tropeçar, então vai mais com cuidado. Mas para vocês terem noção, a gente morava no Água Branca e naquela época a gente podia brincar na rua, né? Não tinha tanto perigo quanto tem hoje. E aí eu brincava de pique-esconde com os meninos na rua, pique-pega, saia correndo, pique-fruta. Essa coisa era toda, até amarelinha. Minha irmã segurava na minha mão e falava: a hora que eu falar pra você pular, você pula. E foi assim, a minha vida foi assim. Mas é o que eu tô dizendo é isso. Eu trabalho num lugar onde eu vejo ainda muitas famílias que não têm estrutura para se ter uma pessoa com deficiência. E não é só visual. Você acha que é pela negação? Sim. Tipo, Da- quando o pela preconceito vem da própria Às família. vezes a família tem mais preconceito do que a própria pessoa, entendeu? Então, tipo assim, às vezes as pessoas percebem que uma criança é deficiente de alguma coisa. Não precisa ser só visual. Às vezes a criança tem algum tipo de deficiência, a família luta tanto para
para não aceitar aquela deficiência, e o pior prejudicado é a própria criança, porque depois demora para aceitar, demora para conseguir uma escola, demora para conseguir um tratamento. Aí a criança é taxada de um monte de coisa, igual o autismo. A gente está vendo muito isso. Lá no meu serviço, por exemplo, apareceu uma criança lá para a gente atender que é autista com deficiência visual. A família, o menino tem 12 anos hoje. Tem 1 ano e meio que a família aceitou que o menino é autista. O que aconteceu? O menino era taxado de birrento, de mal educado, de mimado. É só porque é cego aí acha que tem que ficar mimando o menino desse jeito. E não é nada disso. Mas, infelizmente, muitas coisas que acontecem, a culpa é da família, que não aceita, que não permite que o filho seja tratado por aquela deficiência. Às vezes o preconceito vem da cabeça do pai e da mãe, né? E não pode ser assim, porque aí só o filho é que vai ser prejudicado, só a criança que vai ser prejudicada. E a gente precisa ter em mente, precisa ter a cabeça mais aberta de saber que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode dormir enxergando hoje, amanhã você pode amanhecer cego. Sua retina pode descolar, pode acontecer um acidente e você perder a visão, ou você perder uma perna e se tornar um cadeirante. Então, ninguém nesse mundo está isento de nada. Ninguém está isento de nenhum tipo de problema, né? Então, a gente precisa ter a mente aberta para saber lidar com as coisas. A vida não acabou por causa disso, né? A criança tem muita oportunidade de estudar, ela tem muita oportunidade de ser alguém, mas ela precisa ser vista, ela precisa ser lembrada. Essas famílias que vão adiando, né, esses tratamentos, vão adiando a aceitação, Sim. Você convive, né, com essas famílias na biblioteca, no trabalho, Sim. elas vão adiando, elas vão negando por ausência de conhecimento ou por preconceito, assim? Medo de julgamento, talvez? Muitas vezes as duas coisas. E muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo. Só que, o que acontece? A falta de conhecimento, às vezes ela existe porque a pessoa não vai atrás. Porque hoje em dia, com a tecnologia, qualquer pesquisa que você fizer na internet, você vai achar alguma coisa sobre. E hoje, a pessoa mais pobre que exista, ela tem um celularzinho, né? Ou o filho dela tem, ou tem um amigo que tem. Então, assim, muitas vezes acontece o preconceito porque a pessoa não quer aceitar, porque ela não quer ter um filho deficiente, porque ela não quer ser criticada, porque ela não quer ser julgada, porque ela não quer, às vezes é um motivo de vergonha, que não deveria ser, mas infelizmente para muita gente é. E não é dizer que é porque a família é de classe alta ou de classe baixa, não. É do ser humano mesmo. Tem gente que infelizmente não aceita. Não aceita o filho, não, ele não é deficiente não, ele tá muito mimado, ou ele tá, ele só é desatento. Eu passei por uma situação lá na biblioteca, de uma criança que chegou lá com 10 anos, acho que 9 ou 10 anos, não me lembro direito. Mas ele chegou lá com um problema visual muito sério, porque a família não aceitava e falava, não, ele é só observador, ele não tem problema visual não, ele só fica observando muito as coisas. Gente, isso só foi fazendo com que o tratamento fosse ficando mais longo para começar. Quando começou, ele já tinha perdido mais da metade da visão. Talvez se tivesse aceitado e levado no médico antes, feito uma consulta, né, uma consulta avaliativa e tudo, poderia ter tratado, ele poderia ser baixa visão, mas não tão baixa visão assim, porque ele está praticamente cego hoje. E se tivesse tratado antes, talvez não teria. Por imprudência. Sim, e às vezes a pessoa junta as duas coisas. Às vezes é falta de conhecimento mesmo, mas o que existe maior, assim, a quantidade maior que tem é o preconceito mesmo, o preconceito familiar mesmo, sabe? De assim, não, na minha família não tem deficiente, não. Não, ele não é deficiente, não. Isso aí você fica inventando doença, vai inventar doença pro filho de vocês, vai inventar doença pros filhos dos outros, pro meu não. Existe muito, eles não têm noção do que a gente vê, sabe? Assim, a gente que trabalha nessa área, a gente vê muita coisa que a gente pensa, mas hoje, né, em pleno 2020 e tantos, você ainda vê muito preconceito.
Por isso que eu te falo que o preconceito vem, às vezes, da própria família. E ele cria esse preconceito no filho. E blindar o menino, né, de Sim, alguma quer coisa que ele tem. proteger De de alguma coisa que ele tudo, tem. quer deixar a criança super protegida. E a criança fica com medo de tudo, fica com medo de ir à luta, porque o pai e a mãe acha que ele não tem que ir mesmo. Aí passa isso pra ele, aí ele não tem vontade mesmo de fazer nada. Você vê assim, ai, mas é tão difícil. Mas fulano, você tem a oportunidade de estudar. Hoje, pra você ter noção, a pessoa que tem deficiência, ela vai para uma escola, vamos colocar uma escola pública, né? Ela chega na escola pública, ela recebe um computador, o MEC está mandando todos os livros em braille para as escolas. Na época que eu estudava, não tinha, eu estudava lá na Reglete mesmo, lá, pegava, escrevia, e levava aqueles livros pesados para casa, porque não tinha ainda a tecnologia. E hoje esses meninos têm muita facilidade, graças a Deus por isso. Tem muita facilidade, mas tem aquela comodidade de falar assim, ah não, mas é difícil, ah não, mas é complicado, ah não, mas minha mãe falou que eu não dou conta não. Sabe? Então, assim, isso faz com que as pessoas se amedrontem mesmo, fiquem com medo, porque quem que você vai se espelhar? No seu pai e na sua mãe, né? Na sua família. E se a sua família não tá acreditando em você, quem é que você acha que vai acreditar? Nem você mesmo, né? Então. Nesse processo. Gente, eu vou falando, tá? Vocês podem falar eu tô também. falando muito também, não, né? tem um copo de água na sua frente. Ah, tá. Aí eu. Obrigada. Porque tá todo mundo bebendo água, a Carol, eu falei, falo ou não falo? É essas coisas que eu vou me oferecendo aqui. Mas sabe? que bom que você falou. Você vai me falando. Tio, você falou das tecnologias que o governo tem oferecido e tudo mais. Como é que você acha que essas tecnologias têm ajudado os cegos hoje em dia? Por exemplo, você, eu acredito que... Olha, apesar de eu falar, né, que as pessoas não estão, muita gente não estão querendo saber de muita coisa e tal, mas eu acho que nós estamos nessa era, né, dos alunos serem mais acomodados, não darem tanto valor nas coisas, mas aquelas pessoas que realmente estão dispostas a estudar, o governo está oferecendo muita facilidade, muita mesmo. E é assim, os alunos com deficiência visual recebem um notebook para ficarem com eles durante o ano todo. E essa tecnologia facilita muito porque eles têm muita autonomia. Essa tecnologia chama tecnologia assistiva. Ela veio para trazer autonomia para toda pessoa com deficiência. Principalmente a pessoa com deficiência visual e os surdos, né, os auditivos. As pessoas com problema de audição. Porque o que acontece? Através daquilo ali, eu, por exemplo, vou só mostrar para vocês verem a facilidade de hoje. Na minha época que eu estudava, até parece que eu sou tão velha, né? Mas não é isso não, é porque as coisas foram mudando de um tempo para cá. E rápido. Muito rápido. E rápido. Muito rápido. Então, assim, na época que eu estudava, que eu fazia ensino médio, que não era ensino médio, né, que mudou também, eu fazia magistério, né, na época que eu saí do ensino fundamental e tal, fui para o ensino médio, aí eu fiz um técnico, que foi o magistério. Na época não tinha ainda o computador tão acessível, o computador não era tão acessível. Para explicar, é um computador normal, tá, galera? É um computador normal, como todos os outros, como os de vocês aí, de casa, como daqui da escola. A diferença é que a gente baixa um aplicativo que é um leitor de tela. Igual o celular. Tá vendo? O celular é... Assim, tá certo? Sim. Então, o celular é um celular normal. Aí, eu vou colocar ele aqui pra falar pra vocês verem. Aí, ó. Vamos... Espera que eu vou... 7, 4, 3, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só pra colocar assim. Aí. Proteção, bateria fraca. Eita, vou... Falei pra carregar, né? Ó, tá no WhatsApp, só pra vocês terem uma noção, tá vendo? Ó. Aí, ó, vamos lá. Tá vendo? Tudo que eu fizer aqui, ó, aí, ó, ele vai ler pra mim, tá vendo? E do mesmo jeito, o computador faz a gente instalar. Esse aqui, eu não precisei instalar. No celular de vocês também tem. É só ir lá na parte de acessibilidade e ativar o Voice Over.
E No iPhone é o voice over. no iPhone é o voice over. No Android é o talkback. Mas todo celular tem. É um celular normal, como todos os outros. Só ativar a parte de acessibilidade dele. E da mesma forma, o computador é do mesmo jeito. A gente vai instalar um leitor de tela e tudo que a gente fizer no computador, ele vai estar falando pra gente. Eu posso ler um livro no computador, eu posso entrar na internet, eu posso entrar no e-mail, eu faço pesquisa, eu posso instalar o WhatsApp web, eu posso fazer tudo. Tudo que vocês fazem, a gente faz também. A diferença é que vocês usam muito o mouse, a gente usa mais o teclado. E aí, naquela época, não tinha nada disso. Então, eu pegava os livros para ler, e os livros que não tinha em braille, que eu precisava fazer trabalho da escola, ou os próprios livros da escola mesmo, se não tivesse braille, eu tinha que pedir para alguém ler para mim. Hoje, não. Hoje, além de vir os livros todos em braille, que o MEC manda para todas as escolas que têm alunos com deficiência visual, ou cegos, você pode baixar os PDFs e ler no celular ou ler no computador. O aluno pode entrar lá e fazer as pesquisas que eles quiserem pela internet, não precisa de ninguém fazer pesquisa para ele, como na época eu precisava de ajuda, né? De alguém para me ajudar a fazer as pesquisas, hoje não precisa. As pessoas fazem as suas próprias pesquisas, baixam seus próprios e-mails, entram nos seus próprios e-mails, fazem o que vocês quiserem, pode ser feito hoje. E naquela época não, porque não tinha essa facilidade como tem hoje. Então, Regis, respondendo sua pergunta, sim, a tecnologia assistiva, ela veio para facilitar e para dar muita, mas o tanto vocês pensarem, é muita autonomia para a pessoa cega e com baixa visão. Eu tenho 2 perguntas em cima dessa aqui agora. Gente, hoje a gente vai ficar aqui até umas 8 horas. A primeira pergunta é, mesmo com tecnologias assistivas, a gente precisa de um direcionamento dentro da escola. Sim. A formação em Braille aqui em Goiás, aqui em Goiânia especificamente, é difícil? É difícil eu me formar em Braille, eu não sei como que é o processo de formação, para poder ser um educador dessa forma de linguagem? Não é uma linguagem, é uma escrita. O Braille é uma escrita, igual Libras, por exemplo, é uma linguagem de sinais, né? Uhum. O Braille não. O Braille é uma escrita e ele é uma escrita universal. Se você for daqui, você sai daqui e for lá para os Estados Unidos, você vai escrever o Braille da mesma também. forma. Se você sair daqui e for para o Japão, também. Então, assim, é tudo a mesma coisa. E se você quiser se formar com certificado, com diploma e tudo, certificado e diploma é a mesma coisa, né, gente? Mas tá bom. Se você quiser um certificado, você pode se formar lá no Sebrave. Você, como professor, você pode fazer o curso lá no Sebrave, que fica lá próximo da churrascaria do Valmor. Agora, se você quiser só aprender sem necessitar do certificado, eu mesma posso te ensinar lá na biblioteca, entendeu? Só que lá, como é uma biblioteca, não é uma instituição de ensino, então eu não posso te fornecer o certificado. Eu posso fazer uma declaração, se você precisar de horas, né, e tal, eu posso te fornecer essa declaração, mas eu não te forneço o certificado. Mas não é sua função essa lá. Não é minha função. Uhum. Quer dizer, minha função é tudo, né, Thiago? Minha função é tudo lá, mas eu trabalho na parte de recepção, né, eu sou auxiliar de bibliotecário, então eu faço de tudo lá. Eu faço o empréstimo dos livros, eu dou baixa nos livros, eu faço as visitas guiadas, eu vou nas escolas para falar sobre o trabalho do Braille, da biblioteca, tudo isso, entendeu? Então, assim, o que precisar. Vocês recebem grupos escolares lá? Sim, eu até tinha falado para a Nina, o ano passado, para ver se vocês organizavam para fazer uma visita lá, mas não deu certo. Falei com a Leiliana também, mas não deu certo. Costumam receber alunos de que série? De todas. De todas as séries? Desde criança às universidades. Que bacana. A gente trabalha muito com o pessoal das universidades, porque eles fazem muito projetos, né? E aí vão muito lá para saber a parte de acessibilidade e tudo, então... A gente trabalha com todas as idades, desde as crianças até...
Então, A gente faz visita, recebe muita visita também de pessoas de turismo, principalmente pessoal da terceira idade. Amanhã, por exemplo, vai 2 escolas lá para fazer uma visita. E uma delas é com o pessoal do EJA. Aí, pessoal que estuda à noite, né? Aí eles vão, são pessoas mais velhas. eu com certeza vou passar lá e vou levar uma turma lá. Vai. Vamos fazer barulho na biblioteca. Podem Porque é ir, difícil vai manter ser menino em ótimo. Ah, silêncio. com certeza. Então, essa parte, né, da acessibilidade, se eu quiser aprender braille, tranquilo, mas se eu quiser ensinar em instituições regulares, eu preciso de um diploma Sim. para poder fazer isso. Em Goiânia, a gente forma professores em braille, para braille. Você é um professor que sabe o braille, né? Sim, Aí, isso. como você já é professor, então você só vai ter mais uma formação, entendeu? Entendi. Aí você vai receber o certificado, porque assim, se você for, por exemplo, as pessoas com deficiência visual, geralmente elas têm um apoio na escola, que é aquele professor de apoio, né? Geralmente, quando ele vai atender uma pessoa com deficiência visual ou cego, ele precisa saber o braille para ele poder auxiliar. Então, nesse caso, se você já tem a pedagogia, né? Você já fez a pedagogia, você já é professor, você vai ter a formação em braille e aí você vai poder atender mais esse requisito, entendeu? Sim. E normalmente, quando abre concurso para professor, a gente vê de acordo com as áreas, vê até Sim, professor para sim. Libras, né? Aham. Só que eu nunca vi nenhuma exigência de braille, por exemplo. O braille geralmente tem algumas coisas específicas, igual teve um concurso da educação acho que uns 2 anos atrás, não sei, que precisava, sabe? Saber braille para ser professor de ensino já direcionado para pessoa com deficiência visual. Aí é no caso dos professores de apoio mesmo. Sim. Eu tenho o marido de uma amiga minha, ela trabalha comigo. E o marido dela é professor em 2 escolas, lá em Aparecida, porque tem 2 alunas que necessitam desse professor de apoio e ele atende essas 2 crianças. Ele trabalha em 2 escolas diferentes e nessa escola que ele trabalha, ele atende uma aluna de manhã. E na mesma escola tem outra aluna que outro professor atende, porque ele não consegue atender as 2 porque são salas diferentes, né? São séries diferentes. Então ele atende essa criança na parte da manhã, sendo que já tem outra aluna também com deficiência visual. E o Estado que disponibiliza. Sim, o Estado disponibiliza. Mas é a família que entra com requerimento? Ou é a escola que entra É a com requerimento e pede? É a escola que pede. O Estado vê como gasto? Porque é um professor para um aluno. Não. Ou não? Como ele é concursado, então o Estado direciona ele para a escola que tem o aluno, entendeu? Uhum. Então não é um gasto. Como ele é concursado. Não, sim, não é um gasto. Eu tô pensando assim, o Estado vê como gasto ou ele não vê como gasto? Porque seria um professor para um aluno, né? Você acha no que é um caso- impedimento ou o Estado Não. aqui atende bem? Atende bem, atende. Assim, como ele é concursado, ele pode ir para uma sala de aula. Só que para manter uma sala de aula com uma pessoa, com um aluno, só com um professor com deficiência visual, sem ter um auxiliar, é mais difícil por conta do quadro, né? Dessas coisas todas. Então, eles disponibilizam esse aluno para direcionar para as escolas que têm aluno com deficiência visual, e tem muitos. E hoje em dia está faltando professor nessa área para atender pessoa com deficiência visual. Aí o que acontece? O professor atende o aluno com deficiência visual, ele não está preparado para isso, o aluno fica meio que, sabe, assim, meio que jogado. Uhum. Então, quando tem um professor de apoio, fica mais fácil, porque o professor é como se fosse um reforço para aquele aluno, né? Não isenta a responsabilidade do professor, do regente, mas o professor de apoio está ali para dar o suporte para ele. Sim. E a outra pergunta, porque essa foi a primeira, puxando da educação, Aham. quando a gente fala de processo de alfabetização, normalmente, né, hoje o Brasil é um país bem alfabetizado, Uhum. os pais costumam também em casa ensinar os filhos. Sim. E hoje,
pensando, né, na sua conversa, na sua infância, seus pais aprenderam braille Aprenderam. na pressão, na marra, assim, na pressa para também te acompanhar. Foi. E os pais que chegam nas bibliotecas, né, na biblioteca hoje, você vê uma resistência ou boa parte da família também aprende braille para poder acompanhar a formação dessa criança? Não, tem muita resistência. Infelizmente tem muita resistência porque as pessoas não têm tempo hoje, né? Eles levam os filhos para chegar lá, pegar um livro, escolher um livro, e muitas vezes fica assim: vamos, fulano, já olhou, meu filho? Já escolheu? Vamos, fulano, mamãe tem que fazer tal coisa assim, assim. E aí, você já terminou? E aí, você vai pegar mesmo? Nossa, mas você vai levar esse tanto? Nossa, mas... Então, assim, e já tem outros, não. Já chega e fala: não, meu filho, pode ficar aí, pode escolher o livro que você quer, pode... Mas dificilmente... Eu até estava falando esses dias lá que a gente precisa pensar numa atividade para as mães. Porque elas levam os filhos e ficam lá sem fazer nada, ficam lá ociosas, né? Então, assim, seria muito interessante se a gente conseguisse fazer atividades que englobassem os pais, sabe? As mães, principalmente, que são as que mais estão presentes, né? Na caminhada com os filhos, andando para lá e para cá. Tem muito pai que vai também, mas o normal é mais as mães, né? Para não deixar que essas mães fiquem tão ociosas, né? Porque eu acho que o fato de você ficar esperando te dá muita agonia de ficar quieto, né? Então vamos pensar em alguma coisa para que a gente tenha uma atividade para essas mães também. Sim. Oi? Posso ir? Gente, eu vou indo. Eu vou indo. Calma que travou aqui. Beleza. O resto eu tinha feito milhares de perguntas rápidas, que eu não sei quantas, ficou me passando mesmo. Você sabe braille? Vou contar. Não, vou falar agora, vou falar. Porque a gente tá falando do pai aprender pra ensinar um filho, né? Desde quando eu me conheço por gente, eu peço pra ela me ensinar. Aí, esses dias pra trás, que um amigo meu falou que tava aprendendo, ela falou assim: ah, não, então eu vou te ensinar também a achar aí as coisas. Aí eu comecei a aprender. Tá gostando? É difícil? Porque eu vou explicar. É porque assim, eu não preciso explicar direito, mas é que tipo assim, você escreve ao contrário. Tipo, Então, você escreve depois eu vou falar sobre da esquerda pra direita. Não, é o contrário. Da É direita pra esquerda. Não sei. É. É da direita pra esquerda. Aí eu me perco às vezes, porque são pontinhos, né? Aí eu não sei como é que funciona direito. Mas tá indo. Tá indo. Na verdade é porque assim, o braille é uma combinação de 6 pontos. Então, dentro desses 6 pontos, eu posso fazer a letra que eu quiser. Eu vou formar qualquer letra. O que vai diferenciar uma letra da outra é a combinação da posição dos pontos. Então, por exemplo, a letra A é um pontinho só. Mas o ponto final também é um pontinho só. Mas a posição deles vai estar diferente. A letra B são 2 pontos. A letra C também são 2 pontos. Mas a posição delas estarão diferentes, entendeu? Estou tentando. Não, estou tentando. Então, mas a posição dos pontos é que vai fazer eu diferenciar uma letra da outra. E os números, ele vem um sinalzinho antes, para eu diferenciar Uma letra número de um número, entendeu? Aham. Mas ela vai aprender. E é mesmo, da direita para a esquerda que escreve, e aí depois. De cima para baixo. De cima para baixo, da direita para esquerda. Só muda esse formato. Só isso. Uhum. Aí, na hora de ler, você vai ler normal, da esquerda para a direita, como vocês leem mesmo. Só na hora de escrever que é da direita para a esquerda. É meio confuso, né? Mas Então, a gente escreve da direita para a esquerda, mas lê da esquerda para a direita. não, isso. É isso. Isso. A gente escreve da direita para a esquerda e lê da esquerda para a direita. Você escreveu, né? Lá. Aí depois você vira a folha e aí tá em alto relevo os pontinhos. Então a gente escreve atrás. A gente escreve como se atrás da fosse folha. Isso. E vira isso, e vira a frente. Sim. Isso. E como que se escreve? Há uma máquina específica?
Vai na mão mesmo, no pontinho. Cadê minha bolsa, Ninho? Eu acho que eu trouxe. Acho que eu trouxe. Você trouxe, não trouxe? Existe a máquina, mas também Tem a existe máquina, chama máquina Perkins. Ah, obrigada. Chama máquina Perkins, mas ela não é muito acessível, sabe? Lá na biblioteca, por exemplo, tem dela, mas ela não é uma ferramenta muito acessível, não. Ela é um pouco cara, então tem gente que gosta de levar para a escola e tudo, mas não é uma coisa assim tão fácil das pessoas adquirirem, não, porque. Na verdade, ela tem uma tábua que vai aqui, tá vendo? Eu encaixo isso aqui numa tábua, só que ia ficar muito pesado, aí eu não trouxe a tábua, mas eu vou só demonstrar aqui pra você ter mais ou menos uma noção. Vou colocar aqui. Nós temos todas as letras do alfabeto representadas. Sim, Sim. todas. Com as letras com acento, Em 6 tudinho. pontos. Aham. Ó. Estou não, né? Pra deixar. Aqui, ó. Vou fazer uns 6 pontos pra você ver. Eu escrevi, tá vendo aqui, ó, da direita pra esquerda, né? Agora eu vou virar a folha, ó. Aí, tá vendo? Nesses 6 pontos aqui, eu faço qualquer letra que eu quiser. Porque Entendi. aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Sim. Aí dentro desse quadradinho aqui, Você escolhe as eu posições. escolho as posições, a quantidade de pontos e faço a letra que eu quiser. Muito bacana. Vou colocar seu nome aqui pra você estar mostrando, pra você ver como é que funciona. Eu vou te mostrar como é que faz a diferença, pra você saber a diferença, porque vai ter letra que vai ter a mesma quantidade de pontos, mas. Não sei se tá meio torto assim, mas vai. E eu coloquei sem H. É sem H mesmo? Seu nome ou é com H? Eu vou te falar um negócio, eu não vou perceber a diferença, infelizmente, mas é com H. É com H? É. Não, então vamos ver certo aqui. Tá. É TH, né? TH. Eu tinha que ter trazido A tabinha que deixa ela retinha. A cena fica muito ruim. TH. Ixi, Maria. Não sei se saiu certo, né? Porque esse negócio meio. Ixi, não saiu não, peraí. Essa tabinha só dá o sustento. A função dela é porque. É tipo caderno. É porque encaixa É a aqui, base. ó, tá vendo? tem uns Aí pontinhos encaixa, atrás, né? Aí encaixa e ela não fica Balançando. balançando. Mas vai dar certo agora. Nossa, é muito ruim. Essa arte não foi muito boa. Aí essa coisa que seria um lápis, a gente chama de quê? Punção. Função. Já sabia isso, né? Sim. Aí, agora deu certo. Agora. Aqui, ó. T-H-I-A-G. Ficou um pontinho menorzinho. Ficou, mas o O é isso aqui, ó. Aí dá pra ver. Aí, tá vendo, ó? T-H. Agora, olha só pra você ver, ó. O T tem 4 pontinhos, né? Uhum. E o G tem 4 também, tá vendo, ó? Ó a diferença desse pra esse. Tá vendo? É a posição, Sim. né? Esse que é mais pra baixo. O T. Isso. Aham. E aqui, ó. O H tem 3 e o O também tem 3. Só que tá bem baixinho, mas deve você saber que Sim. furou 3 vezes, tá vendo? Dá pra ver. Hoje, esses livros eles são impressos em máquinas. Eles são Em impressos gráficas. em impressoras, né? Eles são... Tem a impressora Braille. E aí todos esses livros que vêm do MEC, que vêm da Fundação Dorina Noel, todos eles são impressos em impressoras mesmo. Não são impressoras em grande porte. E aí eles são escritos frente e verso. Então, tanto faz de um lado quanto do outro, entendeu? Uhum.
Aí eles aproveitam a folha dos dois lados. Igual vocês escrevem em frente e verso, na impressora também dá para escrever. Dá pra fazer. Dá. Se hoje eu quiser ter uma impressora em casa para esse tipo Uma de impressora material. Braille? O nome é só impressora Braille. Não, tem os nomes certos dela. Uhum. É muito caro? Esse é o grande problema. Tudo que é acessível é muito caro. Uhum. Uma bengala tá caro, uma impressora tá caro, uma linha Braille é caro, a máquina Perkins, que é a máquina que a gente pode escrever o Braille também, é caro. O que é menos caro é a reglete de punção e assim mesmo não é tão barato. Que é essa? É, Que é essa aqui. isso. Tem baralho em Braille, tem muita coisa acessível, mas é tudo muito puxado. Onde que eu compraria um baralho em Braille em Goiânia? Ou é pela internet? Tem pela internet também, mas tem uma loja aqui em Goiânia que chama Ampla Visão. Lá eles têm todos os materiais acessíveis que você precisar. E aí lá você consegue comprar o baralho, consegue comprar reglete. Se você precisar de celular, ele também vende e já configura ele para ficar acessível. Uhum. A impressora, tudo. Que tipo de livro, Sheila, a gente tem lá na biblioteca, assim? Lá tem os livros literários e livros didáticos. E a gente tem também a parte dos livros digitalizados. Que às vezes a pessoa precisa de um livro, mas não tem ele em braille. Nossa, Sheila, eu preciso de tal livro assim, assim, assim. Aí eu vou pesquisar para ele. Não tem o livro em braille, mas olha, tem ele em PDF, tem ele em doc, serve? Serve. Então eu mando por e-mail, ou ele vai lá com pendrive e busca, com HD e busca, ou eu mando pelo WhatsApp, do jeito que fica mais fácil para ele. Mas lá nós temos todos os tipos de livro. E vai falar. Né? É porque lá também tem, tipo assim, por exemplo, Devolvendo um copo aqui na frente, ó, tá? Roubaram o copo. tipo, gibi. Aí, tipo, tem, como ela falou, tem as pessoas que têm baixa visão e tem as pessoas que são cegas. Uhum. Então tem, tipo, alguns livros que a letra é maior, mas também tem em braille. Tipo, o mesmo livro. Em braille e com letras ampliadas. Mas é de uma gráfica específica ou é do governo? Esses que ela tá falando, na verdade, os livros que a gente recebe de lá, nada vem do governo. O MEC manda somente para as escolas. Os que a gente recebe lá é da Fundação Dorina Noil, do Benjamin Constant, mas é tudo geralmente da Fundação Dorina Noil, que a quantidade de livros que a gente tem lá, grande parte é da Fundação Dorina, que é em São Paulo. E como exatamente funciona a biblioteca? Tipo assim, a criança chega, ou o adulto chega lá, pega o livro, pode ler lá, levar para casa? Pode. Ele chega lá e fala pra gente mais ou menos o estilo, né, que ele quer, que ele gosta, ou o que ele tá precisando, porque a gente fornece muito material pra pessoa estudar também. Às vezes ele quer prestar um concurso, ele quer fazer um trabalho de faculdade, um trabalho de escola, ou ele quer um livro literário mesmo para ler, para treinar o braille, ou ele quer um livro literário para ler por lazer mesmo. Aí ele vê o que ele quer, né? Ele fala pra gente o que ele quer, a gente procura adaptar o material dele da melhor forma possível, ou é braille, ou é digitalizado, ou é livro gravado em áudio, que a gente tem bastante CD também. E a gente faz o cadastro da pessoa, e aí ela pode levar para casa, ou ela pode ler lá também. Ela pode usar o telecentro, que é onde tem a parte de informática. Ela pode usar os computadores de lá também para fazer pesquisa ou para fazer leitura. E também a gente pode enviar os livros do jeito que eles preferirem, por e-mail ou por correio mesmo, se for livros físicos, né? A gente envia por correio também. E aí é isso, ele pode ser desde a criança ao adulto, a gente faz o cadastro e aí eles leem como eles preferirem. Ou ficam lá lendo, ou levam para casa. Eles têm direito a ficar com os livros
se o livro tiver, porque o Braille é muito volumoso, né? Então se o livro tiver, por exemplo, 3 partes, ele vai ficar 10 dias para cada parte. Então ele vai ficar com 30 dias o livro. Se ele precisar, ele liga lá, pede pra gente renovar, a gente renova. Ele fica por mais 30 dias. E ele pode ir lá, devolver, trocar por outro, conforme ele preferir. De forma gratuita. Gratuito. Gratuito. Isso é bacana. A gente não trabalha financeiramente, a gente não cobra nada. Uhum. A única coisa que a gente pede é para que se tenha o cuidado necessário com o livro, né? Mas somente isso. A gente não cobra multa, se por acaso a pessoa atrasar, né? A gente não cobra multa nem nada. Muito livro se perde no meio do caminho? Sim, sim. Porque me parecem materiais caros, né? São caros São porque, materiais caros. na verdade, assim, eles chegam pra gente de forma gratuita, Uhum. mas para se produzir não é barato, né? Porque são folhas mais grossas. Essa folha, pra você ver, ela é um papel braille. Então, Especial. é um papel mais grosso. Eu posso Uhum. pegar uma folha ali de fichário e tal e escrever, beleza, mas para que ela tenha durabilidade, tem que ser uma folha mais grossa. Então, tudo isso dá trabalho. Tem livros, esses que a Ana Carolina está falando, por exemplo, eles vêm todo ilustrado. Tem uns livros que vêm todo desenhado, né? Vem todo trabalhado. Então, isso acaba que demanda mais tempo, demanda mais requer um cuidado mais diferenciado, né? Para se ter esse material. Então, Esses desenhos, por exemplo, a gente não vai chamar de braille, a gente vai chamar de leitura em alto relevo. é alto relevo. Em alto relevo. É alto relevo. É porque é, o desenho em braille mesmo, assim, ele não existe, né? É um desenho em alto relevo, relevo. mesmo. E agora eu queria saber de algumas coisas sobre acessibilidade. Como que a gente se movimenta em uma cidade como Goiânia? Como que a gente é tratado em uma cidade como Goiânia? Por exemplo, em um restaurante. Como que as pessoas tratam, quais são as dificuldades que há em um restaurante, em um bar, por exemplo? Hoje já mudou bastante, né? Mas assim, as pessoas falam assim, a gente não tem o cardápio em braille. Mas às vezes, nem sempre o cardápio em braille, ele resolve para todo mundo. Porque muita gente que tem baixa visão não sabe braille. Porque ela consegue ler pelo celular, ela consegue ler com letras ampliadas. Então, nem sempre resolve. Então, o mais interessante seria se tivesse um QR Code, que aí ela vai lá com o celular, clica lá e tal, e aí o aplicativo do próprio celular leria, né? Mas, infelizmente, ainda não existe isso. Então, assim, ainda falta muita acessibilidade em relação a isso. O que acontece muito é que a gente chega lá e o garçom vem para te atender e tal, e você fala na cara dura mesmo. Moço, você pode ler o cardápio para mim, por favor? Assim, às vezes você já até sabe mais ou menos o que você quer, aí você fala assim, moço, o que você tem mais ou menos nesse estilo? Tipo, moço, o que você tem de petisco? Ou, moço, o que você tem para beber? Moço, você tem drink? Se você tem, que drink que você tem? Porque senão ele vai ler um cardápio inteiro, às vezes vai passar a noite inteira lá, lendo você, né? Aí você vê uma má vontade? Às vezes existe. Assim, do mesmo jeito que existem pessoas muito atenciosas, boa de comunicação e tudo, existem uns que você pensa assim, moço, o que você tá fazendo aqui? Né? Vai pra sua casa ou vai arrumar outro emprego, porque a pessoa, para estar naquele lugar ali, ela precisa ter paciência, independente de se é uma pessoa cega ou não. Né? Ela tá Público, lá né? para atender. Se ela tá trabalhando num lugar que ela vai atender um público, então ela tem que estar. Eu sei que problema todo mundo tem. Né? Então, se um dia você tá mal, mas aquele que tá lá para ser atendido, ele não tem culpa. Eu também trabalho em um lugar específico onde eu atendo gente o dia inteiro. Se eu for descontar meus problemas em todo mundo, tá lascado, né? Então, É o dia todo só falando, Uai. moço, senta aqui rapidinho. moço, dá pra você voltar amanhã? Que hoje eu não. A gente entrevistou aqui a Isa que hoje é cadeirante, e ela falou que chega em alguns lugares acompanhada dos pais ou de um amigo,
E as pessoas, ao invés de conversar com ela, conversa com quem, com o acompanhante. Exato. Eu achava que isso acontecia só. Olha, tanto que a conversa, a troca de ideia é importante, né? Eu achava que isso acontecia só com deficiente visual. Às vezes eu chego em algum lugar, as pessoas viram pra Nina, ou quer dizer, pra Ana, né? Você também conhece ela como Nina, né? Não? Também? Como Ana, assim. Ela tá com Ana? Eu chamo de Carol. Ah, tá. Tem uns 4 nomes já. Então tem. Aí às vezes as pessoas chegam pra ela, ou pra minha mãe, pro meu pai, pra quem tiver comigo, fala pra ela que tem tal coisa assim, assim, assim. Aí eu, moço, pode falar pra mim mesmo, eu tenho Olha problema aqui, de ó. audição, Ela não. come tal coisa. Ela Então, gosta né? de tal coisa assim, assim, mas moço, pode falar comigo, pode falar, Mas eu acho que é muito daquele bloqueio da minha primeira pergunta, né? pode ser. Como que a gente. Qual que é o tratamento? Né? Então, como não é comum, É, talvez, nesses espaços, né? Aí a Isa falava assim, cara, eu tô aqui, a pessoa pergunta pra minha mãe o que eu quero beber. Como assim minha mãe Exatamente. decide depois de 20 anos de idade que eu quero beber? é exatamente isso. Ela, às vezes elas falam assim, ela come tal coisa assim, assim. Ah, às vezes você vai ver uma roupa, né? Aí eu tô lá olhando uma roupa, nossa, que roupa bonita e tal, não sei o quê. Aí vira pra Ana e fala assim, será que ela vai gostar desse estilo assim? Aí mostra. Aí a Ana fala, aí mostra pra Pergunta pra ela, eu acho que é, pra ela, eu mostra acho que é pra pra ela. ela, né? Acho que é pra Mostra ela, pra não. ela, pergunta pra ela. Então ainda tem Sim, essa invisibilidade, né? Esse tem, apagamento. tem. Então é uma coisa pra gente pensar também. E a outra coisa é sobre mobilidade urbana, assim. Transporte coletivo, aplicativos, né? Transporte por aplicativos. Como que é esse tratamento? Se é fácil, se não é? Ó, o transporte coletivo é um pouco complicado. Nesse sistema agora que eles lançaram aí no BRT, eles estão colocando nas estações a parte sonora, né? Que fala onde é que vai descer e tal, que o ônibus tá se aproximando. Então, assim, alguns lugares funciona beleza, outros dão problema, mas isso né? É tudo ajuste. Mas ainda precisa ser muito. A gente usa muito o CRMTC, que ele dá uma noção muito boa pra gente quando o ônibus está chegando, quando o ônibus já está próximo, de quantos minutos faltam, né? Você coloca lá o número do ponto e o número do ônibus que você quer, e aí ele já começa a falar. Se é em 5 minutos, se é em 10 minutos, se é daqui a 80 minutos. Então, assim, geralmente dá bem certinho mesmo, sabe? Não costuma dar problema, não. Agora, o transporte por aplicativo é tranquilo. Eu peço um Uber sozinho, eu consigo pedir. Só que agora tá tendo, assim, é tranquilo para pedir. Mas tá tendo muito problema de localização. Tipo assim, eu peço naquele lugar, mas a minha localização tá mandando para outro lugar. Aí eu tenho que puxar aquele alfinetezinho lá e tal. Aí isso já não tá mais assim tão acessível. Então, assim, se for um lugar que é bem desconhecido para mim, às vezes eu preciso pedir ajuda. Alguém tem que olhar para ver se a localização tá batendo mesmo, se tá em cima da localização, senão ele vai lá para a rua de trás, ou vai lá para a esquina, ou vai lá para. Hoje, por exemplo, isso olha que nem foi com acessibilidade, né? A Ana pediu, eu pedi para ela mandar uma localização para mim, para eu receber uma encomenda lá do meu curso. Aí o rapaz foi parar lá na esquina do outro lado da Praça Cívica, sendo que ela mandou lá da porta do meu prédio. E se eu estivesse sozinha, eu não teria dado conta. Então, tem umas coisas que ainda precisam ser melhoradas. Mas se a gente for parar para pensar, há uns 15 anos atrás, uns 10 15 anos atrás, vamos colocar assim uma margem, né, maior. Isso não era tão fácil quanto é hoje. Hoje, eu posso dizer para vocês que em questão de acessibilidade relacionada às tecnologias assistivas, nós estamos anos-luz na frente. Né? Nós estamos anos-luz na frente de tanto que deu um boom assim para melhorar. Então, eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais, a tecnologia evoluir cada vez mais. E quanto mais evolui, mais independente a gente vai se tornando, né? Mas a acessibilidade ainda não é tão fácil.
mas já melhorou muito. A gente estava falando de valores naquela hora. Eu não sei se o nome de fato é bengala. Eita, agora. Eu não sei se de fato o nome é bengala. É bengala. Aquele de piso tátil. Você fala. Aquele de leitura. Eu acho que eu vou falar errado, mas é uma leitura de piso. Aquele para fala- ler o piso, né? Aquele. Para traçar caminhos. Peraí. É esse aqui que você fala? É, esse para bater no filho quando o filho tá correndo. É. Já apanhou com isso, cara? Não, Bater não. nas pernas. Mas eu É já esse. usei É muito. bengala? É bengala. É bengala. Uhum. É caro? É. É muito caro. A minha, porque é mais fininha, aí ela é mais socialzinha, né? Que as outras são mais. Uhum. Tem umas que são mais grossas. Aquelas E mais ela? grossas. Assim? É, não, pra você mostrar ela embaixo. Ah, tá. Ui, Aham, é uma ponteira aqui, tá vendo? sim. Tem umas que é de rodinha. Aí as pessoas andam com ela Rolando. rolando no chão. Só que aí às vezes ela bate em alguma coisa e não é tão fácil. Mas assim, as mais grossinhas elas costumam ser mais baratas. As mais Sim. fininhas elas são mais, São as mais sociais. sociais e elas são mais caras. Entendi. E cão guia? Ah, então, essa novela é uma novela porque assim, todo mundo acha, nossa, né, você tem que ter e tal, não sei o que, nananã, mas a nossa cidade em si, ela não está preparada para isso. Nem os Ubers. Então, é isso. A Tem nossa que aceitar um cidade, limão. ela não está preparada para isso. Lá no Rio de Janeiro, São Paulo, no Sul e tal, as pessoas estão mais preparadas. Aqui ainda não, porque os táxis não gostam de receber uma pessoa com cão-guia. O ônibus, eu não tenho coragem de pegar um cachorro daquele tamanho e colocar dentro de um eixo da vida, sabe? Assim, as pessoas não estão prontas para receber e também não estão prontas para ver aquilo lá, aquele cachorro lá dentro do ônibus, aí vai querer mexer com ele e vai estressar ele. Então, assim, eu particularmente acho que aqui ainda é uma maldade, sabe? Porque como a cidade não está preparada, não é a cidade, na verdade, né? As pessoas As não pessoas. estão preparadas ainda. Então, assim, eu acho que você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso, mas para quem utiliza, né, o trabalho do cão-guia nas outras cidades, muita gente gosta. Eu tenho um casal de amigos que cada um deles tem um. E eles se dão bem, gostam e tal. Eu acho lindo, maravilhoso, mas lá, sabe, com eles. Eu mesma não. O cão sendo bem tratado lá. Sim, sim. Eu não tenho vontade, não. E eu acho que aqui nós não estamos preparados ainda, porque as pessoas voltam naquela parte do preconceito. O Uber nenhum quer colocar um cão-guia dentro do carro dele, sabe? Sim. Um táxi também não quer. E aí, como é que você vai colocar um cachorro daquele tamanho dentro do ônibus, gente? Os ônibus daqui não tá cabendo nem no ser humano. Imagina. O cachorro. Então é muito complicado, mas é muito útil para quem sabe lidar, para quem gosta, para quem tem habilidade e para uma cidade mais evoluída do que nós estamos hoje, né? Você acha que a gente está bem atrasado em relação aos deficientes visuais e aos cegos? Infelizmente. Tá. Mas nossa cidade ainda é muito nova perto das outras, né? Porque Rio de Janeiro tem quantos anos já, né? Uhum. São Paulo tem quantos anos? E lá tem muita coisa. Lá tem muita coisa para pessoa com deficiência visual, tem muito museu. Lá no Rio de Janeiro tem museu preparado para receber as pessoas com deficiência visual, com a parte sensorial toda preparada. O Jardim Botânico tem a parte sensorial toda preparada para receber as pessoas com deficiência visual. São Paulo tem muita coisa com audiodescrição, tem teatro com audiodescrição, tem muita coisa. Nós estamos caminhando para chegar lá, Uhum. mas nós somos muito novos ainda perto, né,
da experiência de vida. Lá tem uma escola, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma escola muito grande, que é o Benjamin Constant, que é uma escola que né, há quanto tempo eles estão nesse ramo de formar pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. São Paulo também tem o Instituto Lara Mara, que é um instituto muito bom também. Tem o São Rafael, que acho que é em Minas. Então, assim, aqui nós temos também, tem o Sebrae, que é muito bom também. Tem a Biblioteca Braille, né, que tá lá para dar todo o suporte e tudo. Mas a gente está caminhando e muitas coisas não dependem só da gente, né? O piso tátil aqui, por exemplo, as pessoas não têm noção do que esse piso tátil serve, para que ele serve. As pessoas andam de bicicleta em cima dele, as pessoas passam de carro em cima dele, quebra ele todo. Então, Coloca um barraquinho em cima dele o dia todo. Exatamente, coloca barraca em cima dele. Aquilo ali é um material que ele não aguenta tanto peso. Ele é para ser humano passar a pé. Não é para pessoa andar de bicicleta, não é para passar com um carro em cima dele, não é para... E é para manter livre, né? Sim, ele tem que ficar livre. Aí, esses dias atrás, eu tô andando com a Ana lá na praça, nós estamos andando aqui, vem um bicicleteiro ele veio de cá pra cá, nós estamos indo daqui pra cá. Pois a gente teve que sair do piso, porque senão eu fiquei com medo dele passar por cima da gente. Às vezes eu não sei não, vou ficar aqui no seu lugar. Oxi. Então, assim, as pessoas aqui ainda, infelizmente, são muito pouco esclarecidas. E aí, por isso que eu falo que colocar um cão-guia pra enfrentar né, uma situação assim, eu acho que é judiar demais do bichinho. E é caro. É muito caro. É o valor de você manter um filho. É caro. Porque você tem que cuidar dele como se você estivesse cuidando de um filho. Porque ele tem a alimentação dele, ele tem todos os cuidados que ele precisa, ele tem que ter as vitaminas, é um custo que você tem que ter, não é um custo barato. Que, a maioria, o comando deles é tudo em inglês. Você tem que fazer um treinamento, né? Você tem que fazer um treinamento, você tem que ficar um mês ou mais lá com ele. Você não tem um cheat, se adapta para ser um cão-guia. Você tem um cão-guia que já foi treinado para ele. Exatamente. E ele tem as raças certas, né? Que é o Golden ou o Labrador. Então... jogar um labrador com um Golden em Goiânia em 40 graus em setembro, dentro do eixão. Jogar um labrador dentro de um eixo, coitado. É mais fácil ser roubado, né? Leva-se o cachorro. O cachorro, realmente. Leva-se o cachorro. Que ele pode até não vir. Por exemplo, se ele estiver deitado, só se ele for arrastado. Porque ele tem todo o comando para ele obedecer. Né? Então, se por exemplo, alguém tenta roubar ele, qualquer coisa assim, tem que judiar dele, porque ele não vai tão fácil. Né? Ele só responde os comandos do dono. Então... eu tô indo. E eu queria entrar em uma parte de empregabilidade. Hoje você é bibliotecária, nós já falamos de professores. Quais são as outras áreas mais acessíveis para deficientes visuais ou cegos? Eita! Você entrou num ponto assim tão, porque o que acontece? A pessoa com baixa visão, ela até tem mais oportunidades de trabalho que não seja concurso do que a pessoa cega total. Por quê? A pessoa cega total, ela não tem tanta facilidade para arrumar um emprego numa empresa privada, por exemplo. Então, a solução é mais concurso público mesmo, porque aí no concurso público ele vai prestar um concurso direcionado na área que ele quer. Vamos supor, ele é formado em Direito, ele é formado em Psicologia, ele é formado em Letras, ele é formado em Pedagogia, então ele vai direcionado ali, vai prestar um concurso direcionado na área que ele quer, ou então ele vai para assistente administrativo, que é quando você não vai para o nível superior, né? Então, assim, na parte de concurso, eu posso te dizer que você pode escolher a área que você quiser, que você tiver. Tem uma formação superior, normalmente. Sim. Agora, a parte privada,
o cego ele já não tem tanta chance assim. Porque aí é muita coisa visual, ou tem que instalar o aplicativo de leitor de tela e muitos lugares não querem aceitar porque eles não querem colocar pirata. E aí o que é compatível, o que não é pirata, é muito caro. Agora, a pessoa com deficiência visual, com baixa visão, ele já consegue mais, ele consegue na área de telefonista, ele consegue na área de informática. Agora, o que está acontecendo muito também é que as pessoas cegas estão trabalhando muito nos bancos. Eu estou presenciando muita gente, acho que já tem umas 5 pessoas que eu já fiquei sabendo, que eu já convivo, né, e fiquei sabendo, que estão trabalhando com os bancos, fazendo a parte de TI dos bancos, assim, trabalhando na parte de informática, Informática. no Itaú principalmente. E algumas pessoas no Banco do Brasil e outras na Caixa. Mas o que mais tem é no Banco do Brasil e no Itaú. Então, assim, a pessoa, quando ela vai para a área de informática, ela consegue trabalho até na empresa privada. Mas passou daí, aí é mais concurso público. Se tiver um investimento a mais, a empresa prefere não optar, né? Isso. Você acredita que ainda existe um preconceito com pessoas cegas? Eu acho que, às vezes, se a pessoa der a chance de conhecer a pessoa, de fazer uma entrevista, né, para conversar com a pessoa e tudo, eu acho que esse preconceito meio que cai por terra. Mas, em primeira mão, eu acho que sim. Tipo assim, nossa, vou contratar um cego e aí, o que ele vai fazer? Nossa, mas ele não dá conta de fazer isso, será? E tal. Então, se ele abrir as portas para se ter uma entrevista com essa pessoa, para conhecer o perfil dela, aí eu acho que esse preconceito acaba. Mas do contrário, sim, ainda existe. Pode vir muito pensamento também da ideia de que a pessoa vai ficar dependente, né? Ah, não. Isso, nossa, vai ficar dependente, né? Tudo vai precisar de ajuda e tal. Então, de repente, E talvez também muito associado àquela questão histórica do cego, né? isso. Que você falou que a sua vida foi diferente, mas até hoje nós temos crianças que não são educadas, que não vão para a escola, não vão para a faculdade. Então associa-se, por exemplo, uma não capacitação profissional ao Exatamente. cego, né? Exatamente. Nossa, mas o que ele vai fazer? Cego não dá conta de fazer nada, não. O que ele vai fazer aqui? Ele é advogado, Exatamente. aí ele é professor. Exatamente. Aham. Eu tenho um amigo que ele é advogado. E aí, tempo desses atrás, teve um problema de um funcionário lá do prédio que eu trabalho. Aí ela virou pra mim e falou assim: você conhece algum advogado para você me orientar e tal? Eu falei: tem, meu amigo e tal, eu vou te passar o contato dele. Aí ela falou assim: mas ele é assim, igual você? Aí eu falei assim: igual a mim? Não, porque ele é advogado. Aí eu falei assim: não, ele não é igual a mim, não, ele é homem, eu sou mulher, né? Brincando com ela. Ela disse: não, ele é cego? Aí eu falei assim: é. Aí ela disse: mas ele vai dar conta de me defender? Ué, É o que? É uma briga? É uma briga? Se for murro, não, amor. Aí eu falei assim: uai, ele é advogado, provavelmente ele vai, né? Ele vai analisar sua causa e vai falar se ele consegue pegar o seu caso ou não, né? Ela passa o contato dele. Aí antes de ontem ela chegou lá e falou assim: Sheila, eu ganhei a causa na justiça aqui do seu amigo que me defendeu lá. Eu falei: que bom, né? Então, assim, ainda existe, sabe? Tempo desses atrás aí, eu fui em um lugar e a pessoa falou pra mim assim: nossa, mas por que você trabalha? Por que você não tenta o auxílio do governo? Eu falei assim: uai, porque eu não quero, porque eu quero trabalhar, porque eu quero me sentir útil a outra coisa. Se eu posso ganhar mais, por que eu vou ficar dependendo do auxílio do governo se eu tenho condição de ganhar um pouco melhor, né? Aí ele falou assim: mas o que você faz? Eu falei: tudo. Aí ele falou assim: nossa, quem te ajudou a cuidar da sua filha? Eu falei: uai, eu que cuido dela, eu que cuidei dela. Mas você sabe fazer comida? Você sabe mexer com casa? Você sabe cuidar de menino? Eu falei: meu Deus. Eu falei: sei fazer tudo isso aí que você falou. Eu que coloquei fralda, eu que dei banho, eu que limpei. É claro que se até as pessoas que enxergam, né, até as mulheres que enxergam precisam de ajuda, eu também preciso. Mas eu também dava banho, eu também cuidava, eu também trocava fralda, eu também limpava, eu também
fazia Quem batia era eu também. Eita, fi, né? Um tempo desse pra trás a gente foi uma reunião, né? É E isso aí aí mesmo que eu tô ela falando. fez foi um doce? Ela fez um doce. Fez Ela um pavê. um pavê. Aí beleza, chegamos lá, né? Aí a moça, nossa, pavê gostoso e tal, quem fez? Aí a mãe, fui eu, ela, você? Mas você faz doce? Eu falei, E é isso, né? faço. É um tabu muito grande ainda, independente de qualquer pessoa deficiente, né? Eu ia O perguntar resto já isso. comeu também comida, Thiago. Pergunta É pra ele muito se a boa. comida vai boa. Excelente. Era o quê? Estrogonofe. Estrogonofe. Estrogonofe é bom. E relacionamento? Eita. E relacionamento? Bateu aquela insegurança eu não sei quantos anos, aos 15, 16, 17, 20 anos, eu não sei quantos anos, pra falar assim, e agora? Como que foi, assim? Então, a minha primeira experiência foi com uma pessoa que enxerga, né? Sem deficiência, nem nada. E aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, ele falou que tá gostando de mim, mas e aí, né? Como é que vai ser? Você tá gostando dele? Tô. Então, se ele sabe que você não enxerga. Se ele te chamou pra namorar, se ele tá dizendo pra você que gosta de você, então, pra ele, isso não tá fazendo diferença, né? Eu falei, "Ixi, mas e quando eu chegar lá, né? Com a família dele, meu Deus, como é que vai ser e tal?" Você tinha esse receio. Sim. Aí eu comecei, falei, então tá, então vamos tentar, né? Pra ver o que dá e tal. E daí ele foi lá em casa, pediu pra minha mãe, pro meu pai, pra morar comigo, né? E tal. Ah, eu queria muito que você conhecesse minha família, minha mãe, meu pai. Eu falei, Jesus amado, é hoje, né? Aí eu fui lá, né? Assim, mãe, ó, falando, né? Que quer conhecer, me levar pra conhecer a família dele e tal. Aí vai. Aí eu assim, mãe do céu. Aí fui lá, né? Coloquei minha melhor roupa, né? Aí minha mãe chegou lá e falou assim, ei, deixa eu te falar, você não vai pra festa não, mulher. Você vai conhecer só a família do seu namorado. Vai tirar esse vestido, vai colocar uma roupa normal, uma roupa mais simples, tá muito arrumada pra ir pra lá, você não tá indo pra uma festa, não. Eu tá, né? Aí fui, troquei de roupa, né, e tal. Aí ela, agora tá bom, né, e tal. Aí fui, até me surpreendi. Cheguei lá, oi, tudo bem e tal. Aí o tempo foi passando, né, assim, fomos almoçar, não sei o que e tal. Sheila, e aí, como é que a gente faz? A gente coloca pra você? Você quer ir lá colocar? Eu falei, não, me fala o que que tem que eu falo pra você o que que eu quero. Aí, beleza, e foi assim. Vai passar uns tempos, já virei a melhor amiga da cunhada e tal. Então, assim, depende muito de como você também se porta, de como você... Porque se você sentar lá e, tipo assim, e aí, Sheila, como é que resolve? Ah, não, tanto faz, coloca lá qualquer coisa. Aí, O que né? você colocar tá bom. Tá bom, então você também tem que se fazer ser reconhecido, você também tem que se fazer ser presente, né? A pessoa precisa te respeitar como você é. Se você chegar lá e faz aquela cara de coitada, aí todo mundo vai te tratar como coitado mesmo, porque você tá se tratando assim, né? Então você tem que chegar e falar, não, é assim, 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 eu quero assim, 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 e pronto. E aí minha mãe preocupada, né? Eu cheguei lá e ela, e aí, como é que foi? E aí, como é que te trataram? Assim, trataram bem, normal e tal. Aí ele falou assim, ó, dona Divani, chegou lá, ó, nem deu moral mais pra mim não, agora ó, vai namorar com a minha família de sexo, porque me largou de lado e tal. Então assim, graças a Deus, eu nunca tive problema assim com relacionamento não, sabe? Assim, não falo só de relacionamento, né, Amoroso, afetivo. amoroso não, é no normal. Graças a Deus, eu sou muito comunicativa, eu converso muito, acho que eu falo até demais, né? Eu acho que vocês vão ter que cortar Não. editar esse negócio aí, pelo menos pela metade, porque Jesus. Mas assim, eu gosto muito de conversar, eu sou muito comunicativa, então acaba que isso me ajuda, me facilita muito. Na época da faculdade, por exemplo, na época do ensino médio, né? Da escola em si mesmo. Por exemplo, quando eu fui para a escola, que eu saí da escola especializada, que eu fui para uma escola normal, tudo que o professor passava no quadro, eu precisava copiar em braille. Hoje, com a facilidade do computador, as meninas já podem digitar no próprio computador, ou então levar um gravadorzinho, gravar a aula para poder estudar em casa, né, e tal. Na época eu escrevia tudo em braille. Então, ou eu fazia amizade com alguém e as pessoas digitavam para mim, ou eu pedia para o professor ir colocando no quadro e já ir me falando, né, já ir ditando para mim. Só que eu sempre dava as duas opções, mesmo depois de eu ter feito a amizade, eu falava, porque às vezes
a pessoa tá ditando, o professor pode achar ruim, né? Aí eu já falo, professor, ó, fulano pode ditar para mim ou o senhor prefere ir passando no quadro e ditando? Não, pode deixar ela ditar para você, que aí vai do seu tempo aí, Então né? você sempre Tal, foi então. desenrolado, isso Sempre, ajuda. sempre. Ajuda muito. É isso que eu tô falando. Então, assim, Uhum. o fato de eu ser comunicativa, de eu ser conversadeira e tudo, eu sou muito curiosa também. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de perguntar as coisas sobre moda, sobre roupa, sobre acessório. Então, tudo isso eu sou muito antenado com essas coisas porque eu gosto. Então isso me facilita muito. Mas tem muita gente tímida, igual tem uma menina que trabalha comigo que ela é mais tímida. Ela fala muito pra mim, Cheio do céu, eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa desenvoltura para conversar, para me abrir, para questionar, para perguntar. Então, às vezes eu fico meio sem saber o que eu faço e tal. Mas é isso, assim, cada um é de um jeito, Uhum. né? E a pessoa precisa se fazer presente do jeito que ela é. Ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo tem uma diferença, todo mundo tem uma criação, todo mundo tem uma família. Sim. Então a gente precisa saber se portar conforme você é. E aí cada um do seu jeito vai procurando os seus mecanismos para se virar na vida, né? Então, Você falou que a menina é mais tímida e tal. Uma curiosidade é. Você anda sozinha em Goiânia hoje. eu ando, mas eu não gosto. Você não gosta. Eu ando. Assim, se você falar pra mim assim, ó, você precisa ir em tal lugar assim, assim, eu vou procurar saber que ônibus eu pego, onde eu desço e tal, eu vou. Mas você Mas eu evita. não gosto. Eu não gosto porque eu me sinto muito insegura em relação ao convívio mesmo, assim, de tipo chegar. Moça, você pode olhar esse ônibus aqui pra mim? A pessoa vai embora e nem te fala que ônibus que tá. E outro já chega, não, eu vou pegar o mesmo ônibus que você. Ou então, não, se o meu Depender de um passar, desconhecido, sim, né? se o ônibus passar e eu não puder ficar aqui, se o meu passar primeiro, eu peço pra outra pessoa olhar pra você. E isso acontece muito, mas acontece também da pessoa ir embora e você nem saber que a pessoa foi, né? Então, assim, mas se precisar, eu faço. E eu conheço muita gente que faz. Muita gente anda sozinho, muita gente vai pro serviço sozinho, volta e vai para um monte de lugar sozinho. Tem gente que prefere assim, porque é a independência dela. Mas se precisar, eu faço. Mas eu prefiro não precisar, sabe? Assim. Uhum. Agora, você falar pra mim assim, se você tiver uma companhia, você gosta de andar de ônibus, você vai de ônibus. Se eu tiver como ir de ônibus, por exemplo, às vezes eu quero resolver alguma coisa, Nina, vamos comigo, em tal lugar assim, 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 vamos de ônibus, porque Uber, né, pra gente evitar de ficar pagando Uber pra cima e pra baixo e tal. Beleza, eu vou de boa, não tenho problema com isso. Meu problema é estar sozinho, Uhum. né? Se eu puder estar com alguém, eu prefiro. Eu também prefiro, né? Acho que todo mundo deve ser realmente E um assim, pouco é uma mais insegurança muito perigoso. grande que os meus pais sempre tiveram. Mas eu fiz a aula de orientação em mobilidade, que é para aprender a andar sozinha, que é para aprender descer nos pontos, né, sozinha, me locomover sozinha. Eu fiz tudo isso e eu sei fazer. Só que eu prefiro não precisar fazer. Que foi na escola específica. Uhum. Foi na escola específica. Foi. E outra coisa, e as minhas curiosidades por enquanto param por aqui, é sobre esporte. Sobre esporte em Goiânia. Então, tá começando até agora o taque vôlei, que é um vôlei, só que esse taque vôlei, ele é sentado e parece que são umas bolas, a bola tem os guizos, né, dentro dela, mas é um esporte sentado. Teve uma época que tava tendo também o goalball. Que é esporte paralímpico, né? Esse eu já queria fazer. Goalball é paralímpico, né? Goalball paralímpico. Paralímpico. Uhum. E tem também o ciclismo, que é a bicicleta tandem, que você vai uma pessoa na frente, são duas bicicletas, na verdade, Sim. né? Uma emendada na outra. Aí a pessoa que enxerga vai conduzindo e o cego vai pedalando No ritmo. da pessoa da frente, Sim. entendeu? E as pessoas fazem disso um esporte, fazem disso campeonatos, tem o campeonato fora do estado.
E aí, muita gente faz. Eu comecei a fazer, mas aí acabou que não deu certo, eu parei. Mas O da bicicleta? mas é muito bom. Assim, é uma sensação tremenda de boa, sabe? Assim, você pedalar, você sentir que aquilo tá te fazendo bem. É muito, muito interessante mesmo, é bem legal. E muita gente que enxerga se voluntaria pra fazer. Porque aí ela vai conduzir o cego, né? Uhum. Então, se ele faz a curva, você faz a curva junto com ele. Se ele pedala devagar, você pedala devagar. Se ele pedala rápido, você pedala rápido. Você vai no ritmo dele. E aí tem os campeonatos de ciclismo. E é muito bom. Aí são associações aqui em Goiânia. Sim, ou não? sim. E tem a Associação dos Deficientes Visuais, que é a ADVEG, que é a Associação de Defesas e Direitos da Pessoa com Deficiência Visual. E tem o judô, que é paralímpico também. Aqui em Goiânia tem? Tem. Judô? Tem. E aí é um esporte que é muito, muito, muito usado mesmo. É um dos mais usados aqui em Goiânia é o judô. E eles participam de campeonatos aqui em Goiânia, fora. E é um esporte paralímpico também. Uhum. Regis? A gente falou sobre sua criação e tudo mais. Agora eu queria saber do outro lado, na questão de, por exemplo, quando você teve a Nina. Existiram dificuldades, igual você falou. Só que, por exemplo, pra você, Nina, como é que foi? Já acostumou de começo? Teve alguma resistência? Da minha parte, É? por exemplo, não. Da minha parte, nunca. Na verdade, eu acho bem legal mesmo. É porque, tipo assim, com ela, eu fui em vários lugares que existiam outras pessoas cegas. Então, tipo assim, eu não guiei, tipo, durante a minha infância só minha mãe. Tipo, em várias vezes da minha vida, eu fui em outros lugares com outras pessoas deficientes visuais. Ou cegas. Então, tipo assim, já tive experiências de, tipo, dançar quadrilha com pessoas deficientes visuais. Então, tipo, pra mim, eu acho que foi um aprendizado muito grande, sabe? Às vezes também pode ser um problema assim na escola, seu colega chega e fala, nossa, sua mãe é cega, como é que você faz? Com muito orgulho, cara. Acho que, tipo assim, acho que teve uma vez, quando eu era muito pequenininha, que chegaram em mim e falaram assim, sua mãe é cega. E eu fui lá e defendi ela, falei assim, ela faz tudo, e aí? Ela é muito boa, ela é uma mãezona. Ela faz pavê, Ela ela faz estrogonofe. Não, e é bom que você tem interação em espaços e com públicos que normalmente você não teria, né? Sim. Então você tem essa ideia também da acessibilidade, do respeito. Você já nasceu no ambiente de respeito, né? Sim. Com as diferenças. Eu também procuro, assim, estar sempre presente. Levo os amigos dela, mando ela levar, né? E chamo também os amigos dela lá pra Tipo, todos casa. os meus amigos se Faço- Tem vezes que a gente vai conversar com com ela e... tipo, se eles conviverem E a Carol tá lá. ela Cara, fica você só pode de sair figurante rapidinho? mesmo. licença, eu quero conversar com sua mãe. Aí, assim, procuro levar os meninos lá pra casa, converso com todos eles, procuro ser a amiga da mãe de todos eles, né? Com os meninos da escola, com os meninos da igreja. E procuro fazer tudo, assim, participar de tudo que diz respeito a ela pra... Eu sempre falo assim que os pais, a gente... É claro que todo mundo tem esse pensamento, né? Mas eu falo assim, eu prefiro trazer os seus amigos pra perto da gente, né? Pra eu saber o que tá acontecendo, eu converso com eles sobre tudo, sento lá e fico conversando com eles, canto junto com eles, faço lanche, faço comida, brigo quando preciso, né? Todos os meus amigos, brigar. eles conseguem, tipo, guiar uma pessoa cega tranquilamente. Porque, isso- tipo assim, Isso é importante. Isso às foi vezes o- me dispensam, sabe? Tipo, sai. Aí puxam ela e guiam ela. Foi Então, o mais assim, assim, porque eu nunca tinha tido contato, né? Aí, tempo atrás eu conheci a Nina e as primeiras vezes que eu ia, eu ainda ficava mais lá, né? Não, Tá será se eu converso? Aí ela que foi puxando assunto comigo. Aí depois que a gente começou a ter mais contato, eu fui tendo experiência assim que hoje em dia não é mais algo que é um problema pra mim. Limitador, né? Não, isso é bacana. Esses dias a gente foi num lugar aí, numa chácara, aí estavam me ensinando a jogar aqueles jogos pelo videogame, Just sabe? Dance, sabe? Aquele Falei, dançar. Jesus, amado, dou conta disso não, gente? Como é que Não, mas aí isso? ninguém merece aquele também, não. Tá? Nossa, gente, coisa Aí é melhor um difícil. baralho, né? Nossa, Lembrar. muito melhor.
E aí, assim, eu descobri pouco tempo atrás, eu quero até instalar, que eu quero fazer um teste. Que tem jogos agora no celular que dá pra gente jogar também, sabe? E aí eu quero fazer isso, eu quero jogar também, né? Todo mundo Sim. joga. Em relação ao cinema? Então, agora, geralmente antes disso, eu ia muito no cinema e assim, quando é coisa muito visual, eu fico um pouco perdida, né? Aí quem tá comigo geralmente explica, fala alguma coisa e tal, e dá pra entender. Mas agora também tem um aplicativo que chama Movie Reader. Aí você baixa ele no celular e sincroniza no cinema com a tela do cinema. E aí você coloca um fone de ouvido e vai Vai narrando. acontecendo as cenas normal. Quem tá escutando é só eu, a audiodescrição, entendeu? Porque eu tô com fone de ouvido. Uhum. Lá no cinema, para todo mundo, tá tudo normal. E aí, pra mim, eu sincronizei, aí eu ouço a audiodescrição no meu fone de ouvido enquanto abaixa esse negócio. Enquanto tá acontecendo o filme, vai acontecendo simultaneamente a Descrição. audiodescrição. Então, Mas, bacana. assim, antes disso, eu sempre gostei de cinema. Só que eu procuro filmes mais tranquilos, assim, com mais histórias do que a ação, sabe? E também, tipo assim, Filme de tiro Nossa, é um terror, né? não tem Eu sentido. fico pensando, gente, ou tá morrendo ou tá matando, né? tipo, tem também alguns eventos que eles disponibilizam, tipo, aparelhinhos. Os aparelhinhos. E aí, tipo, você coloca, é muito interessante. Eu já ouvi um filme assim. Aí, tipo assim, descreve a roupa, o gesto que a pessoa faz com o braço às vezes, ou a expressão da pessoa, é muito top. E é um mercado que a gente desconhece, né? Exatamente. A gente desconhece. Aí é que eu falo pra você que é a falta de conhecimento. Mas isso é uma falta de conhecimento porque são coisas novas. E aí ninguém tem a obrigação de saber o que está acontecendo agora, né? Então acaba que é uma situação que está acontecendo agora que nem todo mundo sabe ainda. Então tem gente que, às vezes, quando eu fiz o primeiro curso de consultoria em audiodescrição, que é para você avaliar aquilo que as pessoas estão descrevendo, para saber se está contento, né, se está compreensível. Aí o povo fala assim, mas o que é isso? O que é audiodescrição? Para que isso serve? Como que funciona isso? Então, assim, é novo. E como é novo, é muito normal que as pessoas ainda não saibam. Então, assim, é uma falta de conhecimento, mas também é uma falta de divulgação. Muita coisa acontece, mas não é divulgado. E aí acaba que as pessoas não sabem mesmo. Né? E é um nicho específico, né? Sim. É um nicho específico. Sim. Eu acho que, por minha parte... Só uma coisa, você tinha me falado sobre as oficinas que estão tendo lá na biblioteca. Tá. Então, é sobre esses aplicativos de celular. Porque, assim, a gente tem dentro do celular, da parte de acessibilidade, a gente tem vários aplicativos para ler livros, a gente pode baixar os aplicativos para ler os livros, a gente pode baixar os aplicativos. É porque tem gente que não colocou no celular para carregar, porque senão eu ia mostrar. Tem um aplicativo que chama SingAI. Ele faz a descrição, você tira foto, por exemplo, tem um livro em tinta, né, um livro normal. Eu quero saber que livro é aquele, aí eu tiro uma foto dele e coloco os comandos para ele ler para mim o que está escrito naquele livro, o que está escrito naquela capa, ou então eu coloco uma leitura contínua, ele vai ler aquele livro para mim. Eu posso olhar se tem luz acesa no ambiente onde eu estou, ele vai ler o dinheiro para mim, ele vai descrever o ambiente ou uma pessoa, a fisionomia de uma pessoa, mas para isso precisa os comandos. Então a gente está fazendo essas oficinas para ensinar a usar esses aplicativos, tanto de leitura de livros, como de leituras de ambiente, leituras de fotos, acessar o aplicativo para entrar na sua conta bancária, fazer um Pix, acessar o Instagram, acessar o Facebook, entendeu? Então, assim, cada quinta e sexta a gente faz oficinas de algum desses aplicativos que eu tô falando para vocês. É por isso que o Regis tinha falado que seria amanhã, né? E eu falei, amanhã não tem como, porque amanhã tem oficina.
E eu não posso me ausentar das oficinas. Aí é matutino ou vespertino? Vespertino. Vespertino. Aí mas no matutino vocês recebem visitas? Sim. Na verdade, a gente recebe visita o tempo todo. As oficinas, elas acontecem numa sala separada. Então, se você, por exemplo, se organizar, não, Sheila, eu quero fazer uma visita, mas só pode ser a parte da tarde, não tem problema, a oficina não vai atrapalhar. A gente faz as visitas do mesmo jeito. A oficina, ela fica lá no mesmo prédio, mas é numa sala separada, chama Telecentro. É lá onde tem a parte de informática, que eu falei para vocês. Mas as visitas no período matutino também elas acontecem normalmente. É só avisar o dia que vocês querem ir, o horário direitinho, que a gente está lá prontinho para receber vocês e apresentar a biblioteca para vocês. Pode ter certeza que nós levaremos uma turma. Sim. Levaremos mesmo. E eu quero conhecer lá. Vai ser muito bom. Eu fiquei sabendo da biblioteca ano passado. Aí o Regis falou, cara, vamos fazer entrevista com a Sheila, que ela é bibliotecária lá. Eu falei, vamos fazer. Porque já é uma chance maior da gente conhecer, né? De Sim. conhecer o espaço, E de assim, interagir. Falando também sobre a parte de acessibilidade, a gente tem muita coisa. Eu comecei a falar sobre o negócio dos jogos no celular, mas tem o baralho, que ele é acessível, tem o baralho, ele vem um baralho normal, só que tem a marcação em braille. Então a gente pode jogar o truco, eu vou comprar um, Regis, para bater no truco, Então assim, tem o dominó, tem o xadrez, a dama, tudo acessível, dá pra gente jogar, entendeu? A do xadrez, a marcação é no próprio tabuleiro, em alto relevo, alguma coisa assim? O dominó também. O dominó não é um dominó específico, não. É aqueles dominó. Já tem um buraquinho, né? Isso. Aí a gente já tem um buraquinho, aí aqui no meio tem um negocinho que separa, então você já sabe que de um lado tem aquele tanto, do outro lado tem aquele tanto. Então, o baralho ele tá marcado nas laterais deles, nas bordinhas? Nas bordinhas de um lado e de outro, porque a carta é quadradinha, né? Sim. Aí vem aqui de um lado, faz tipo um X. Uma parte aqui e outra parte aqui, uma marcação, né? Sim. Então, a dama, ela já vem toda adaptada. A dama e o xadrez, ele já vem todo adaptado. Porque para vocês vão pegar aquelas peças e vai colocar lá onde está marcado, mas não dá pra gente sentir, né? E no xadrez adaptado já dá. Então a gente joga xadrez também, joga dama, dominó, tem o baralho. E tem aparelho de pressão, que é acessível. Tem o termômetro, que é acessível também. Tem aquele negocinho de medir glicemia também. Você pode adaptar ele para ler no celular. Você coloca lá a canetinha, né? Lá o negócio, você fura o dedo lá e coloca o negócio para ler. Tira uma foto, o celular lê também. Espera uma notícia boa, né? Espera uma notícia boa. Coloca o SingAI, que é esse aplicativo que eu tô te falando que ele lê fotos, ele lê também essa marcação que tem lá na fitinha. Então, assim, hoje, se a gente parar para pensar vamos colocar aqui do jeito que eu falei, né? Aquela hora lá, uns 10, 15 anos atrás, nós estamos numa evolução muito grande e eu tenho certeza que essa evolução vai melhorar muito, porque a tecnologia hoje, ela diz muita coisa. E no nosso caso, cada dia que a tecnologia aumenta mais, que ela evolui mais, ela dá mais um pouquinho de independência pra gente. Então, antes, a gente usava um celular que se eu quisesse mandar uma mensagem, eu tinha que pedir para alguém mandar a mensagem para mim. Se eu quisesse fazer uma ligação para números que eu não sabia digitar, porque se fosse um número que eu soubesse de cor, eu mesma ligava sozinha. Mas se fosse para olhar na agenda, por exemplo, né? Eu já tinha que pedir. O exemplo disso tipo assim, nossa, eu quero ligar para minha mãe, eu ligo sozinha, mas eu quero ligar para o Thiago. Não, eu não sei o número do Thiago, então eu vou ter que pedir para o Regis olhar para mim e ligar para mim. Hoje não. Hoje eu ligo para quem eu quero, eu falo o que eu quero, eu mando o WhatsApp para quem eu quero. Eu atendo se eu quiser, se eu não quiser eu não atendo, porque eu vejo quem é. Se eu quiser bloquear... Aí já vai aparecendo assim, fulano está te ligando. Exatamente. Igual ele fala aqui, ó.
Uhum. Bastante. Novas notificações. Isso, então. Então, qualquer coisa que aparece aqui, que alguém ligue, que manda mensagem, que manda WhatsApp e tal, o que acontece? Vai falar ali pra mim, não tô falando que eu vou falar com essa pessoa agora não, vou atender não, depois eu mando mensagem, depois eu ligo. Então, assim, e fora as outras coisas, dá pra você saber que horas que seu ônibus vai passar, porque você tem o aplicativo instalado, você entra lá, você vê, você pode mandar um e-mail para quem você quiser, você pode, né? Então, assim, hoje a pessoa com deficiência visual, ela tem muita autonomia. E hoje, a pessoa com deficiência visual também só não vai à luta, só não estuda, só não corre atrás dos sonhos dela se ela não quiser. Porque se antes era difícil, hoje não é difícil mais. Hoje tem toda a facilidade, tem a tecnologia que está aí pronta para você auxiliar, quer dizer, para te auxiliar, para te facilitar. Então, assim, você vai contar com a ajuda de outras pessoas? Claro, porque ninguém vive sozinho no mundo. Mas você não vai deixar de fazer nada que você queira se você quiser. Sabe? Assim, se você quiser lutar, você consegue. Se você quiser se formar, fazer uma faculdade, trabalhar, ter as suas próprias coisas, não desiste, corre atrás porque você consegue. Não é uma falta de visão que vai te limitar, não. Pode ser um pouco mais complicado, Sim, vai, com como vai ser certeza para vai. todo mundo. Com certeza vai ser um pouco mais complicado, mas não é impossível. E se não é impossível, se você quiser, você vai correr atrás e vai conseguir. E vai ter um gostinho de vitória muito bom, porque nada que é fácil tem muito valor, né? Ninguém dá muito valor naquilo que é fácil. Então, se você lutar para realizar seu sonho, com certeza você vai dar valor. E vai se orgulhar muito de você. Porque eu acho que não tem coisa melhor do que a gente ter orgulho da gente mesmo, né? Da gente correr atrás daquilo que a gente quer, da gente batalhar e conseguir. Então, não. Se tem um recado que eu posso dar, é isso. Não se acomode, não pense que você não é capaz. Porque você é capaz, porque você tem condição e você pode. Regis? Carol? Você quer dar algum recado final, Sheila, para o pessoal de casa? Então, Para quem é cego, para quem não é cego? sim, eu quero só dizer que nós temos lá, né, a nossa Biblioteca Braille. Ela fica na Praça Cívica, no centro da praça mesmo, em frente ao Monumento das Três Raças, lá em frente às bandeiras. É Praça Cívica número 2, no Centro Cultural Marieta Teles. Você que tem deficiência visual, ou você que é cego, ou você que conhece alguém, né, que é cego, que tem deficiência visual, as famílias, nós estamos lá prontos para receber vocês, de portas abertas para vocês conhecerem, para vocês saberem o trabalho que a gente faz lá. E não desistam dos sonhos de vocês, porque ferramentas e material nós temos, né? Então, lute por aquilo que vocês querem e o que nós pudermos fazer para ajudar vocês, nós estamos lá prontos para tudo aquilo que vocês precisarem. E se lá não tiver, a gente dá um jeito de indicar vocês onde tem. Né? Então, Certo. é isso. Regis, muito obrigado. Obrigado. Carol, muito obrigado. Sheila, muito obrigado Obrigada, por ter Thiago. disponibilizado parte do seu Imagina. tempo para a gente ter essa conversa mais esclarecedora. E para o pessoal de casa, ficamos por aqui com mais um Metrocast, o podcast do Colégio Metropolitano. Até mais.